Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Diz o sistema religioso que os que tiverem praticado o bem entrarão na vida eterna. Porém, os pecadores irão para o juízo eterno após a ressurreição. Veja bem, isto é um grande equívoco. Quero que eu prove que todos os seres humanos espiritualmente entrarão na vida eterna e, humanamente falando, irão ser lançados no inferno? É claro que eu irei provar. Basta me acompanhar através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 29, onde está escrito: os que tiverem feito bem irão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja bem, não estamos falando que João, por ter sido justo, irá para o reino dos céus e Pedro, por ter sido um pecador, irá para o inferno. Não. Estamos falando de um único indivíduo que está dividido em dois. Como assim? Veja bem. Nós possuímos duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Duas naturezas em um único ser. A natureza do pecado, sim, será lançada no inferno, ao passo que a natureza divina irá retornar aos céus, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó retorne à terra, tal como era, e o espírito retorna a Deus. Duas naturezas, a natureza do pecado e a natureza de Cristo, coabitando no mesmo ser. Nisto podemos entender que o que será lançado no inferno é a natureza do pecado, ao passo que a natureza divina voltará, retornará aos céus. Você não aceita essa verdade? Veja bem. Disse o apóstolo Paulo que o pecado foi condenado na carne, não no espírito, unicamente na carne. Por quê? Porque é a carne que peca e a carne que morre. Também está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. A alma é a consciência de ser o corpo. Por isto que é a alma que peca e é o corpo que morre. Nada tem a ver com o espírito. A natureza do pecado é que morre, para que o homem possa alcançar a ressurreição. Nisto podemos entender perfeitamente. Por quê? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está escrito: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Está vendo as duas naturezas? A natureza do pecado será desfeita para ser estabelecida a natureza espiritual. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que peca é o corpo do pecado, não o corpo espiritual. Por isso deve ser removido, conforme consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Remove o primeiro para ser estabelecido o segundo. O homem do pecado deve ser eliminado, lançado no inferno, por assim dizer, para que assim o corpo da justiça seja revelado no homem. Por isso, disse o apóstolo Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para você chegar à ressurreição, primeiro o corpo do pecado deve ser desfeito. Repito, semeia-se o corpo animal. O pecado foi condenado na carne. Primeiro é o natural, depois o espiritual. O que ressuscita é o espírito na carne, e não a carne lá no cemitério. Por isso, disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Pois disse Cristo, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição. A ressurreição do homem é Cristo, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Diz que Cristo é a nossa vida. Quando a sua vida for manifestada, você terá passado da morte para a vida. E isto ocorre em vida, meu amigo. Por isso, disse o apóstolo Paulo, que ele havia sido crucificado com Cristo. E também disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas Paulo nem mesmo havia sido decapitado,
Então, o que foi que ressuscitou? Podemos entender perfeitamente que não foi a carne, mas sim o Espírito, pois o Espírito é a vida do homem. Se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito de Cristo, é porque você se encontra morto espiritualmente. É nesta linha de raciocínio que você tem que interpretar as Escrituras, a nível espiritual. Repito, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É o corpo animal que peca, não o corpo espiritual. Mas após a ressurreição é estabelecido o corpo espiritual, pois o corpo animal será lançado no inferno, ou seja, inferno em aramaico significa lugar dos mortos, sepultura. O pó retorna ao pó, o pó retorna ao inferno, por assim dizer, e o espírito retorna a Deus. Nisto podemos entender perfeitamente por quê. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 28, disse Cristo: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que retorna ao inferno, à sepultura, ao pó, é apenas a alma e o corpo, pois a alma é a consciência de ser o corpo. Não cita o espírito. Repito, disse Cristo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Somente a alma como o corpo, não o espírito. Mas você não é o corpo ou a consciência do corpo que é a alma, pois o corpo é apenas a vestimenta do espírito. Na essência, você é o espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. O espírito é santo. Disse Cristo: o espírito na verdade está pronto. É apenas a carne que é fraca. É a carne que peca. Nisto, recapitulando, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 29, para encerrar: os que tiverem feito o bem irão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Estamos falando dessas duas naturezas. A natureza do pecado, sim, a carne, que milita contra o espírito, será lançada no inferno. Mas a natureza espiritual, que é o espírito, que é santo, justo e bom, esse herdará a vida, pois o corpo retorna ao inferno, ao pó, e o espírito retorna a Deus que o deu.